Fala pessoal, muito boa tarde. Agora sim eu estou de volta, né? O melhor momento da semana chegou, né? É o BMC Talks junto com a nossa sexta-feira. E hoje a gente vai estar aqui falando sobre, para quem não conhece, primeiro o BMC Talks, é nosso programa semanal, onde a gente conversa aqui com um dos maiores especialistas do país, seja empresários, seja realmente gestores, né? Realmente quem forma opinião. E hoje a gente está aqui com algum dos maiores especialistas em investimentos no exterior aqui do Brasil. Realmente, acho que talvez esse time conheça mais os Estados Unidos, mais alguns ativos listados lá fora, mesmo que muito americano, que a gente está aqui com o time da Geo Capital. Então vamos chamar eles para a gente começar nosso encontro, nosso bate-papo. E mandem também suas perguntas aqui pelo chat, que eu estou vendo, a gente vai lendo aqui as principais perguntas. Para quem não conhece a Geo Capital, eu acho que eu sempre recomendo também conhecer o próprio site deles, né? Deixar aqui depois, geocapital.com.br, tá bom? São um dos maiores especialistas em investimentos no exterior aqui do país, tá bom? Então vamos chamar o time da Geo Capital. Hoje a gente tem aqui o Gustavo e também o André. Muito obrigado aí pela presença. Gustavo, sempre muito solícito, sempre atende muito bem a gente. Então, já agradecer aqui publicamente. E Gustavo, também reforça os contatos, né? geocapital.com.br. E muito obrigado aí pela presença, pela tarde, né? Disponibilizar esse tempo. Eu acho que é muito, muito importante. Acho que não poderia ser mais propício. Acho que, na verdade, sempre é propício, né, Gustavo? Mas acho que essa semana, de sexta-feira para cá, a gente lembrou que a gente está no Brasil, né? A gente lembrou que isso aqui é Brasil, isso é América Latina, a gente precisa conhecer outras alternativas de investimento, né? Não faz sentido realmente a gente ter nosso patrimônio, ou 100% do nosso patrimônio alocado aqui. Aqui tem oportunidade, mas também tem risco, então acho que é muito isso que a gente vai conversar hoje. Mas, Gustavo, fala um pouquinho, acho que também o André se apresentar um pouquinho da casa, enfim, assim, a gente já tinha marcado um bate-papo antes, mas acho que agora é o nosso primeiro encontro aqui oficial aqui na BMC. Fala um pouquinho da casa, enfim, um pouco das características dos fundos e depois a gente vai bater um papo realmente da estratégia, enfim, do cenário, falar um pouco realmente de alocação, né? Obrigado novamente. Tá bom, obrigado, Marco, de novo pelo convite. Enfim, já fui algumas vezes lá no BMC News, né? E hoje agradecer aí o convite para o BMC Talks. Bom, falando um pouquinho rápido da Geo, como você falou no começo, na introdução, a gente é a primeira gestora brasileira 100% focada em ativos globais. A gente foi fundada em 2013 e vem aí trilhando esse caminho de mostrar para o investidor brasileiro que a renda variável ela é global e não deveria ser só brasileira, né? Então, a gente vê que o investidor brasileiro investe muito nos ativos brasileiros, isso faz sentido, tem um monte de oportunidade aqui, como você bem disse, mas a gente bate muito na tecla de que o Brasil é só 1% do total do valor das ações listadas no mundo todo. Então não faz sentido você, com o teu capital, investir só em 100% dele, né, da renda variável, em só 1%. Então essa é a filosofia da Geo. A gente tem certeza que vai falar muito mais aqui do processo, dos ativos que a gente gosta, e inclusive por isso que eu trouxe reforço dessa vez. Eu trouxe meu sócio, o André Kim, ele é um dos gestores do nosso time e está lá na empresa desde o começo do fundo. Então, acho que é bem legal ter o André aqui também para falar um pouco mais com profundidade também das posições. Mas a ideia da Geo é essa, ser a parceira dos brasileiros, falando aqui em português para os clientes que quiserem investir nos melhores ativos do mundo. Uhum. E só para deixar assim bem claro, bem assim simples de fazer, o investidor ele aloca, não precisa abrir uma conta lá fora, enfim, algo muito simples, como se estivesse alocando num fundo de um grande banco, um fundo, enfim, que ele já conhece. É uma alocação muito simples, né? Tanto vamos dizer assim, na entrada como na saída, tudo aqui em reais, enfim, tudo muito simples, né? Esse processo de alocação mesmo, né? Sim, a gente criou uma estrutura, Marco, assim, o mais fácil possível, o mais simples possível e uma estrutura que é a que o cliente está mais acostumado, que a gente tem 2 fundos de investimento aqui no Brasil. Na verdade são 3, é uma estratégia, são 3 fundos,
e a gente já fala um pouco mais disso, e eles estão em todas as plataformas aí mais famosas de distribuição do mercado, e eles são FIAs, são fundos de investimento em ações. Né? Então, o que a gente quer realmente é que o investidor brasileiro entenda que é possível investir nas melhores companhias do mundo do mesmo jeito que ele investe nos ativos brasileiros, ou seja, com um gestor aqui no Brasil, mandando o dinheiro em reais, e aí, obviamente, ele pode escolher se ele quer ficar em reais, a gente tem uma versão em reais e uma versão dolarizada, mas é muito simples, ele investe com a gente e resgata com a gente, não tem nenhuma dificuldade e provavelmente a gente está na plataforma de investimento onde o cliente tem conta, porque a gente está em quase todas. E a tributação também é tudo FIA, é um FIA basicamente, né? Não muda nada. É um FIA, não precisa não fazer câmbio, nenhum, não precisa fazer nada. Não precisa declarar, não, nada disso. Ele não precisa declarar, quer dizer, claro que ele precisa declarar, mas o ganho dele é só no resgate, 15% sobre o ganho, então exatamente igual a um FIA que compra só ativos brasileiros. Né? Eu nem gosto de falar um FIA local, porque o nosso FIA é um FIA local. Né? Então, assim, ele é exatamente igual a um FIA que decide só comprar ativos brasileiros. A gente é um FIA que decidiu só comprar ativos globais. Eu vou já começar fazendo aqui uma pergunta do Eduardo, que está aqui no chat. Quem tiver aqui no chat pode enviar suas perguntas, que acho que é justamente isso. Acho que para deixar claro os veículos. E a pergunta dele é o seguinte: como vocês fazem hedge dessa variação cambial? Ou seja, provavelmente vocês têm veículos diferentes, então provavelmente um faz, não faz, enfim, explicar realmente. Acho que é uma dúvida bem comum que vocês devem receber, né? Tá bom, não, com certeza os nossos ativos são globais, então vamos dizer, a cota do fundo lá fora, né, eles são, vamos dizer, negociados em dólar majoritariamente, mas pode ser euros, pode ser pounds, pode ser, enfim, a moeda onde do país onde a gente investe. Mas aqui no Brasil, para o investidor brasileiro, a gente tem duas versões, né, tem o GEL Empresas Globais em dólares e o GEL Empresas Globais em reais. Né? A diferença entre eles é exatamente o em dólares ou em reais. Um deles a gente faz o hedge cambial, ou seja, tira vamos dizer, da valorização ou da desvalorização dele a questão cambial. Então, ele tem o que varia, o cliente recebe o que varia a nossa carteira, né, em reais. Na versão em dólares, você tem, além desse retorno da carteira, o retorno do dólar versus o real. Então, o cliente pode, ao investir com a GEL, ele pode decidir se ele quer, né, além de investir nas melhores companhias do mundo, na nossa opinião, se ele quer ter exposição a dólar ou não quer ter exposição ao dólar. Sim. Eu acho que assim, não, em vários períodos, mas acho que em 2020 ficou bem claro isso, né? A gente teve aqui, por exemplo, a Bolsa subindo, Ibovespa, né, subindo cerca de 3% contra os principais índices lá fora, na moeda local, subindo mais de 10%, cerca de 15%. Né? E se a gente colocar, depende da versão, né? Ou seja, do risco que o cliente quer, pode ser um risco positivo, ou seja, além da valorização da Bolsa lá, também teve a valorização do dólar em relação à nossa moeda. Então, eu acho que é uma decisão do cliente, mas eu acho que o Eduardo, vê se respondeu, se o Gustavo respondeu a sua pergunta aqui, e aí você avisa aqui pelo chat. Tá bom? E eu só ia comentar, Marco, também, que essa questão do câmbio, para não entrar na pergunta que todo mundo faz, que é para onde vai o dólar, e a gente não tem a menor ideia para onde vai o dólar, né? Mas a gente gosta muito do conceito de, ao diversificar a carteira de renda variável de Brasil, que o cliente já tem, diversificar também na moeda. Então, inclusive, é claro que tem a versão em reais, e enfim, o cliente que não quer isso, ela está disponível, os mesmos termos. Mas eu gosto da estratégia como estratégia, diversificar não só, né, as empresas que você investe, mas também ter uma parte sim da liquidez numa moeda forte, numa moeda já consolidada mais que o real. Então eu, de novo, sem nenhuma opinião aqui de para onde vai o dólar, mas a gente gosta e acha que é bom ter uma parte da carteira numa moeda como o dólar. E só para deixar bem claro, assim, o fundo, a gestão, ela não faz ativismo, por exemplo, no câmbio, né? Vocês não vão ficar... o trabalho não é, assim, um fundo macro ou um fundo multimercado tentando posicionar em moedas, né? Então, só para deixar claro, eu acho que é isso, né? O conceito, né? Exatamente isso. A gente tem duas versões, uma 100% em reais sempre e uma 100% em dólar sempre.
e o cliente escolhe qual ele quer. A gente não tem nenhum tipo de análise macroeconômica sobre o câmbio, ainda mais em relação ao real, que, enfim, os nossos ativos estão lá fora, então realmente os dois são 100% e é uma decisão do cliente. Uhum. E já passando por acho que uma pergunta um pouco mais para o André, no dia a dia, né? Mas o Gustavo, que ele já falou aqui já algumas vezes também, mas é legal também ouvir um pouco do André, de como que é formada essa carteira, né? Principalmente assim, qual que é o universo, enfim, a gente vai da onde até onde, então, por exemplo, se é setorial, se é uma análise mais bottom-up, né? Explicar um pouco desses conceitos, ou vocês olham mais um cenário macro, enfim, como que é o universo, e acho que também até falar um pouco de tipo de empresa, né? Por exemplo, o investidor brasileiro gosta muito daquelas empresas que conhece, né? Então, que faz parte do nosso dia a dia, mas não são empresas brasileiras, enfim. Falar um pouco realmente dessa tomada de decisão até chegar realmente no portfólio, né? Legal, legal. Primeiramente, boa tarde, telespectadores da BMC. Obrigado, Marco, de novo aí pelo convite. É um prazer aqui sempre compartilhar um pouquinho das nossas ideias. Bom, a sua pergunta, ela tem duas vertentes, né? Primeiro, como é que a GEL enxerga as empresas e como ela seleciona essas empresas? Primeiro, que a gente tem um mandato que parece simples, mas que por hora, pelo fato de ter muitas oportunidades, ela chega a ser complexa. Então, o que a gente quer fazer é o seguinte: escolher as melhores empresas que a gente conseguir no mundo afora, fora do Brasil, e trazer essas oportunidades de investimento para o brasileiro. Então, a gente estava falando de empresas que poderiam ser nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Austrália, enfim, em qualquer país que esteja, obviamente, listado, que a gente ache, dentro dos filtros e de critérios qualitativos, que ela seja uma empresa vencedora. E a gente limitou um número inicialmente de 60 empresas para preencher, obviamente, esse campo, e a gente vai procurar, então, independente de qual setor, independente de qual região, essas empresas que sejam vencedoras nas suas próprias indústrias e que sejam empresas que tenham crescimento para os próximos 5 anos. E aí, só para também, né, tangibilizar um pouco, às vezes o brasileiro ele pensa, poxa, a gente está falando de empresas que estão fora do Brasil, eu não enxergo elas, onde estão? Eu vou passar aqui por algumas empresas que estão no nosso portfólio, que estão dentro do nosso fundo hoje, não são só as top 60, né, que são as cobertas, mas que estão realmente no nosso fundo, e provavelmente quase todo mundo já ouviu falar. Então, eu estou falando do Google, estou falando da Disney, eu estou falando aqui de um óculos da Ray-Ban, eu estou falando de uma cerveja Ambev, eu estou falando aqui de marcas de whisky como a Johnny Walker, estou falando de marcas como Corona, então, enfim, Coca-Cola, Nike, por aí vai. Então, assim, são marcas globais, muito bem estabelecidas, que são, obviamente, sediadas num país diferente do nosso, né, porque ela, obviamente, está sediada na costa leste dos Estados Unidos, outra no sul da França, outra no norte da Itália, mas elas são realmente globais. Se a gente for pegar essa empresa e quebrar segmento por segmento e de onde vem esse lucro, você vai ver que tem uma grande parte sendo feita em mercados emergentes, inclusive no Brasil. Então, é só para também dar um pouco dessa distância que acaba acontecendo, né, pelo fato do país estar sediado fora, mas que ela, na verdade, está presente no nosso dia a dia, a gente acaba nem percebendo. E aí, e o segundo ponto que eu queria falar em relação a como a gente escolhe, a gente vai colocar obviamente, os filtros em relação ao que a gente vai querer em cada uma dessas empresas. Eu vou falar aqui rapidamente, apenas só para esquentar nossa conversa aqui, a gente vai querer ver se a empresa tem um poder de preço, se ela tem algum crescimento realmente interessante para os próximos 5 anos, porque não adianta ela ter uma vantagem competitiva se ela não consegue crescer, porque isso daí também é um componente interessante para, obviamente, aumentar os lucros. E, obviamente, também tem que ter um management, tem que ter uma cultura interna muito boa, atrelada, porque realmente empresa boa, gerida por pessoas boas, acaba multiplicando ainda mais. Então, são basicamente esses 3 filtros, de uma maneira bem rápida aqui, que a gente vai olhar para cada uma dessas empresas que a gente olha. Eu estou na GEL desde o começo do fundo, então eu estimo mais ou menos que passaram pelo meu filtro alguma coisa entre 400 empresas globais. Dentre essas, a gente selecionou 60 que passaram por esse critério de qualidade, desculpe. E, obviamente, depois tem o trabalho quantitativo. Depois que você passa por esse filtro de qualidade, você vai estimar para o modelo proprietário em relação ao valor de cada uma delas e esperar o mercado dar o preço que a gente acha que esteja irracional em relação ao que a gente vale. Então, hoje a gente tem uma carteira, né, 100% investida, super alinhada com o movimento do mercado hoje, né, as tensões, as estimativas de lucro aí para algumas companhias. E a gente vai, então, obviamente, balancear dentro do fundo, dependendo de como o mercado dá essas oportunidades para a gente. E vocês têm, assim, por exemplo, alguma referência, alguma inspiração no sentido assim, vocês são mais buy and hold, ou pode entrar um papel no sentido assim de pegar mais um momento, enfim,
como é que é a filosofia assim, de gestão, né? Como é que vocês pensam também nessa tomada de gestão, principalmente no mercado americano, acho que tem mais dados, enfim, mais referências, enfim. Como é que essa seleção de um ativo, assim, muita visão de sócio, como é que é a cabeça na gestão, né? Claro, claro. Eu acho que se for fazer um paralelo em relação a várias nomenclaturas que existem no mercado financeiro, inclusive no investimento em ações, a gente se considera assim mais para buy and hold, e por um motivo simples, porque no final a gente compra uma empresa para ficar sócio dela por pelo menos 5 anos. Essa é a mentalidade, né? Como eu mencionei, longo prazo, nosso longo prazo é de 3 a 5 anos, o que é bastante. Se a gente for considerar os tipos de pessoas que existem hoje no mercado e a velocidade com que eles fazem troca de posições, a gente compra uma empresa quando a gente vê um valuation daqui a 5 anos. Então a gente entra numa posição, obviamente vai depender do mercado, tem vezes que o mercado ele fica super irracional, teve vezes que a gente teve que, obviamente, desfazer uma parte da posição em questão de talvez 1, 2 anos, porque o mercado ele foi de um lugar super negativo para positivo, e aí não faz sentido a gente, obviamente, manter uma posição que a gente acha que esteja no campo do super caro, mas, obviamente, a gente está, na verdade, ali intrinsecamente esperando a empresa, ao longo dos próximos 5 anos, a entregar aquele resultado que provavelmente o mercado ou algumas coisas que estão acontecendo dentro da empresa ainda não foram potencialmente catalisadas pelo mercado, porque tem um pouco aí da informação que a gente acaba estudando, enxerga a valuation, e talvez o mercado ainda não deu todo o benefício que a gente está olhando. Tem uma pergunta aqui, perguntando se vocês olham assim, acho que seria a pergunta mais certa, seria assim, qual que é o valor de mercado, ou seja, vocês olham as grandes companhias, ou também olham, por exemplo, cases, eu não sei se a palavra certa é essa, da nova economia, né? A gente tem muito assunto novo nos Estados Unidos, né? Pensar que, sei lá, alguns anos atrás não existia uma Tesla da vida, não existia nem mesmo uma empresa de tecnologia. Como é que vocês olham também para essas empresas ou um pouco fora do radar ou empresas um pouco menores aí para o fundo, para a seleção dos fundos, né? Legal. A gente olha, obviamente, de um tamanho do mid cap para large cap, até porque tem uma questão de liquidez, que a gente não quer, obviamente, para o futuro comprometer nenhum tipo de desenquadramento que possa houver. Mas, assim, geralmente, eu vou dar 2 exemplos aqui de empresas menores, que passou pelo nosso portfólio. Uma é a Tiffany, né, que já foi negociada por volta de 6 bilhões de dólares, que eu considero hoje no mercado de Global Equities um tamanho pequeno. E hoje a gente tem no fundo uma bolsa americana chamada Cboe, que ela vale alguma coisa perto de 10 bilhões de dólares, que também é um valor pequeno se for comparar com as outras Disneys ou as Berkshires da vida, né? Coisas muito maiores. Então, eu acho que o nosso corte estaria na casa de poucos bilhões, que eu acho que a gente considera pequeno pelo número de empresas que estão nessa categoria. A gente talvez não olhe uma microcap ou uma small cap que seja menor de 1 bilhão, mas é muito mais questão de gestão de risco ou personalização desse tipo de compra. E segundo, pensando nessa parte de nova tecnologia, novo mercado, obviamente a gente tem que sempre estar atento e sem reinventar, né? O ponto é que a gente acaba escolhendo essas 60 empresas, mas obviamente discussões de novas ideias, novas empresas que podem ocupar essas 60 sempre estão ocorrendo. Como a gente tem um time hoje de 12 pessoas que estão procurando isso toda semana, dando sugestões de novas empresas que podem aparecer aí para substituir. A gente tem olhado tendências, obviamente ano passado uma grande temática talvez bem forte foi a parte de energia sustentável, também foi a parte de você estar investido em tecnologias novas, né? A gente olhou algumas empresas, por exemplo, de hacking, por exemplo, né, de contra-hacking, e conseguir fazer um sistema de informação dentro das organizações para proteger contra esses tipos de invasões. A gente também está olhando, por exemplo, esse pensamento de DNA, né, empresas que fazem participação nessa cadeia, justamente pelo fato da medicina estar ainda mais em foco, né, pela situação atual, as empresas gastando mais, o mundo mais interessado sobre o tema de saúde. Então tem empresas aí se beneficiando dessa tendência. Então a gente tem acompanhado isso, tem posições no nosso portfólio para acompanhar essas tendências. E assim, isso é uma coisa dinâmica, né? Acho que vai aparecendo sempre uma coisa nova. A gente já está olhando, por exemplo, como diversificar ainda mais para algumas regiões mais, talvez, locais, né? Por que a gente não pega uma empresa mais na China? Por que não na África do Sul? Faça uma coisa muito mais específica, que ela seja dona lá. E se tiver alguma coisa que também seja da economia velha, também não tem problema se a gente enxerga um crescimento, porque no final, o que a gente está atrás é se ela realmente tem uma vantagem competitiva para trazer esse lucro. A gente não vai olhar só a nova economia ou só os novos nomes, porque agora está mais na moda, né? A gente vai olhar, óbvio, porque faz parte do nosso trabalho, mas a gente também vai olhar onde está descontado em relação ao que o mercado está enxergando, porque algumas vezes a gente tem que ser um pouco contrário, né, em relação ao que o mercado está olhando, porque algumas vezes quando você está onde apenas todo mundo está correndo atrás da bola, ali tem menos informação, tem menos coisa para tirar, e aí, talvez tem que olhar outros campos. Então a gente tem sido ágil nesses pontos, sim. Falando nisso,
a gente recebe muita pergunta aqui sobre, na verdade, carros elétricos, enfim, toda essa tendência de tecnologia. E aí procuram muito, por exemplo, empresas de cobre, empresas de lítio, enfim. Eu queria entender assim, se no mercado onde vocês... Porque aqui no Brasil a gente não tem, ou tem muito pouca empresa que conseguiria se beneficiar, pelo menos diretamente, né? Talvez diretamente. Se vocês estão olhando esse mercado, né, se já tem alguma posição ou não, enfim, quais seriam algumas alternativas? Ou o inverso, né? Será que ainda é cedo para se animar em relação a esse assunto, né? Eu lembro que, acho que isso é uma reportagem, acho que ontem, anteontem, falando do custo de se carregar um carro, acho que no Texas, né, agora que teve a tempestade, que subiu absurdamente. Enfim, será que ainda é cedo olhar para esse setor? Acho que fazer um olhar aí de um setor que acho que tem muito futuro, mas para o Brasil acho que ainda é um pouco distante aqui, né? Pelo menos a gente não tem opções, né? É verdade, concordo 100% com você, Marco, nesse ponto, porque realmente, em alguns quesitos, né, da economia real, o Brasil está um pouco atrás, então esse é o ponto bem interessante, né, a evolução da bateria lítio e carros, né, que deixam de usar o sistema de combustão, é alguma coisa que lá fora ele já está muito mais, teoricamente, no dia a dia das pessoas, né, de países como a Suécia, ou talvez até como as empresas automotivas estão enxergando esse ponto. E assim, a gente até trouxe, ano passado, né, uma das coisas que fez a gente abrir um pouco os olhos para outros horizontes foi, obviamente, ver temáticas que a gente talvez esteja atrás, ou que talvez a gente deixou de perceber que estavam avançando mais rápido do que a gente imaginava, até pelo fato de a gente estar aqui. Então a gente, obviamente, tem esse esforço de tentar ter uma sincronia em relação ao que acontece lá fora. E a gente trouxe uma consultora para dentro de casa, independente, que pudesse nos ajudar a identificar alguns campos na parte de energia sustentável, ou na parte de meio ambiente, que a gente talvez pudesse ir mais a fundo, e uma das que apareceram foram justamente essas, né? Empresas que usam baterias que não dependem de emissão de carbono, ou que estejam mais relacionadas à sustentabilidade, e a gente sim identificou algumas empresas que fazem só bateria, ou que fazem, na verdade, a venda de um espaço só para você fazer um cloud dentro do seu armazenamento de sistema de informação, ou empresas que vendam só energia eólica, né? Vendendo, por exemplo, as hélices, ou o sistema todo, ou os painéis solares, enfim, essas temáticas, eu acho que ele não está atrasado de maneira nenhuma, não está adiantado também de maneira nenhuma, acho que oportunidades sempre existem, e às vezes quando você enxerga isso antes do mercado, é a melhor hora talvez de você ter essas apostas, porque justamente é essa hora que você está se antevendo e conseguindo pegar essas informações de antemão. Então, são tendências que a gente enxerga com bons olhos. A gente já fez esse estudo esse ano passado, nesse estudo a gente conseguiu achar alguns nomes, identificamos alguns nomes, estamos ainda trabalhando em cima dessas tendências, indústrias, e assim, para investidor lá fora, esse tema já é bem conhecido e bem falado, então, digamos que talvez lá para fora a gente esteja no mesmo nível, tá? Sim, sim. Fazendo assim eu não sei se a palavra certa é essa, assim, mas se fosse para escolher um setor, por exemplo, um setor novo na carteira, no portfólio da GEL. A gente acha que tem alguns micro temas aí, né? Tem a bateria, o carro, energia solar, enfim. A gente tem farmacêuticas agora, tem indústria da maconha. Qual que seria assim um tema que você fala assim, precisamos trazer para o debate ou precisamos colocar algum ativo? Eu acho que é um ativo que é um setor que ainda está no começo, mas tem grande potencial. Qual que seria esse setor, assim, só para fazer uma provocação para vocês? Vocês provavelmente têm isso, né, também na gestão, né, no dia a dia. Com certeza, Marco. Eu acho que essa é uma provocação, né, que o time inteiro de investimentos faz, né, que é quais setores a gente talvez está subalocado ou superalocado. Talvez quais são os temas que a gente não está estudando tanto, que a gente deveria gastar mais tempo. Então, sim. Aqui mais, talvez, o André falando de um tema que para 2021 poderia ser um lugar interessante para gastar mais tempo, é a área da saúde. Tá? A gente olha esse campo, e quando fala área de saúde, não é só a empresa que faz a venda do medicamento, né? Faz, obviamente, a aquisição da patente, depois consegue fazer a manufatura e distribuir para a farmácia. A gente está falando de toda a cadeia de saúde, então poderia ser uma empresa que faz a venda de software para hospitais, que lá fora é um pouco mais desenvolvido nesse ponto. Você consegue fazer uma sincronização entre o seu paciente e o médico, e essa empresa faz justamente a gestão desse tipo de informação. É o caso de uma empresa chamada Cerner. A gente também está falando de uma empresa que faz sequenciamento de DNA, e ela está numa cadeia, num nicho super específico, mas ela é referência nesse lugar, que é uma empresa chamada Illumina. A gente também tem no nosso portfólio. A gente está falando de, por exemplo, um campo onde a tendência populacional é justamente migrar para esse lugar onde é o problema da audição. Então, é uma empresa líder e referência na venda
de equipamentos que ajudam as pessoas, tem alguma deficiência para ouvir, você conseguir usar esses produtos, que é o caso da Sonova. Eu estou te falando algumas empresas que a gente já tem e que a gente vai continuar olhando, porque a gente acha que esse campo da saúde, ela tem uma coisa que eu gosto bastante, que é esse negócio de crescimento secular, né? E quanto mais o mundo vai para frente, teoricamente, mais se gasta dinheiro. E é um campo, se a gente for pegar os últimos 30 anos, é um dos campos onde geralmente a precificação é muito interessante, porque ela sempre esteve, ou é uma das maiores, na verdade, em termos de aumento acima da inflação. Porque é um campo onde sempre tem inovação, as pessoas gastam muito dinheiro em cima desse campo, é onde tem um interesse comum, né, que é obviamente a saúde das pessoas. Então, teoricamente, é um lugar que a gente acha que continuará interessante, a gente vai querer gastar mais tempo. Eu estou fazendo aqui a comparação com o que a gente já tem, tá? Porque a gente tem outros temas, outros tópicos aqui mais bem consolidados, algumas já saindo do nosso portfólio, mas se for pensar num campo novo, acho que eu colocaria essa como uma das nossas apostas, sim, né? E o que eu acho interessante, Marco, só para complementar, se eu puder aqui só, que muitas vezes a gente vê um setor, ou tem algumas ideias, como o André acabou de falar, e o interessante lá fora, que eu queria só tangibilizar para o investidor, é assim, essa história das cadeias, né? Porque às vezes você fala assim, quero olhar as farmacêuticas porque vai sair a gente foi muito questionado, né? Quais das farmacêuticas vocês vão investir que vai descobrir há uns meses atrás as vacinas e tal? Só que as cadeias produtivas são longas, são grandes, e nas cadeias, várias dessas etapas são com empresas listadas e muito boas, e muitas vezes a gente, né, o público conhece a matéria-prima, né, ou a empresa que comercializa o produto final, né, e a gente às vezes de fora, quem é de fora do mercado, conhece essas pontas, né, então pensa no cobre e na Tesla, né, no lítio e na Tesla, mas no meio disso, às vezes tem empresas incríveis que a gente chama, olhando de fora a cadeia, de falar, é aqui que o lucro empossa. Às vezes tem uma empresa que tem um componente tão relevante para essa cadeia toda, e só ela tem aquele componente, que é ali que o lucro imposta. Então, acho que essa é a beleza de ter um time grande como o nosso de investimento, para justamente garimpar, muitas vezes, esses pontos que não são tão óbvios para quem olha de fora. E Illumina, que o André acabou de citar, eu vejo exatamente assim nessa questão da indústria farmacêutica. Legal. Ô, Gustavo, agora uma pergunta para você no sentido assim, eu não vou nem fazer comparação relativa porque tá ficando meio feio aqui no curto prazo, né? Essa comparação Estados Unidos contra o Brasil, né? Mas assim, falando somente de Estados Unidos, assim, vocês provavelmente também conversam com muito estrategista, analista americano também, com bancos, enfim. Eu queria entender como é que está a opinião de quem realmente mora nos Estados Unidos em relação à Bolsa Americana, em relação aos investimentos dos Estados Unidos, né? A gente tem acompanhado algumas projeções. E como é que também está a opinião de vocês, né? Se é uma opinião convergente, vocês estão acima da média, mais otimistas, um pouco mais conservadores, em relação à economia americana e em relação também ao desempenho da Bolsa Americana. Isso não só 2021, mas próximos 2, 3 anos. A gente tem acompanhado, enfim, resultados vindo aí, né, terminamos a temporada de balanço. Como é que está o view aí de ânimo para a economia e para a Bolsa local, né? Local lá fora, né? Assim, Marco, a gente, como você já conhece, a gente é uma casa muito bottom-up, né? Como se diz no mercado, a gente olha muito as empresas, né? E, então, quando a gente olha a Bolsa, e vou pegar aqui o S&P como a Bolsa, porque é um índice muito conhecido, mas tem o MSCI que é ainda maior, né? Só o S&P são as 500 maiores companhias americanas, né? É muito difícil, eu acho, você apontar e dizer assim, eu sei, né, eu tenho uma opinião forte sobre aquilo ali tudo, né? Então, a gente na GEL não tem muita opinião se a Bolsa está cara ou não, porque realmente não é para aí que a gente olha, né? O que a gente olha é justamente dentro do universo em bolsas, tentar encontrar ativos com qualidade e investir naqueles que estão baratos. O que eu consigo te dizer com muita tranquilidade é que, assim, eu tenho com certeza dentro das bolsas que estão nas máximas, e também né, a gente não precisa, é muito simples olhar que os índices estão ou nas máximas ou muito perto das máximas, né? Sim. Então me parece que tem ativos caros e quando você olha todo o histórico desde 2008, tudo que vem acontecendo macroeconomicamente, né, todos os incentivos fiscais, juro baixo, pacotes fiscais de incentivo, é claro que tem distorções importantes em preço. E a gente, como é que a gente faz para continuar otimista com o nosso portfólio, continuar 100% investido, continuar falando para os clientes que é um bom momento de investir na GEL?
é porque a gente tem esse componente que o André falou da questão do valuation. Então, dentro das 60, o que a gente precisa é encontrar as companhias que não estão nessa situação de estarem com os seus valores, seus preços, vamos dizer assim, distorcidos ou muito altos. E aí esse é o nosso trabalho ali do dia a dia. São dois trabalhos. Um é expandir não expandir os 60, mas tornar os 60 cada vez mais diverso, e dentro desses 60 encontrar, né, valor para se investir vis-à-vis o preço. Quanto a cenário, Marco, o que a gente faz, a gente tem múltiplos cenários. O André pode talvez me ajudar e talvez explicar aqui alguns deles, mas o que a gente faz, a gente tem múltiplos cenários puros, e aí o que a gente faz é cada um desses cenários a gente sensibiliza os modelos das 60 empresas e vê o que dá de valor para daqui 5 anos. Então, é quase que eu pergunto o contrário. Você fala assim, me fala você o que vai acontecer, porque a gente na GEO não sabe o que vai acontecer. Eu tenho várias hipóteses, mas para cada uma dessas hipóteses eu tenho uma opinião muito capacitada de dizer assim, se esse cenário acontecer, o preço que Disney deveria estar é esse. E aí eu vou construindo para cada empresa uma nuvem de valores daqui 5 anos, que comparado com o preço eu tomo a decisão se elas estão caras ou baratas. Fazendo bottom-up agora, mas acho que agora mais com o André. Sem passar assim, target de algum case, mas assim, qual que é o tamanho, por exemplo, eu não sei se a palavra certa é essa, assim, mas pegando alguns cases, né, o que seria um potencial de valorização? Por exemplo, qual é o tamanho do desconto? Será que os ativos, sei lá, no horizonte de 5 anos tem potencial de subir 10%, 40%, 50%? Como é que vocês têm esse conforto, por exemplo, pegando alguns exemplos, sem citar nomes, né, mas assim, qual que seria, por exemplo, o potencial do portfólio hoje, olhando para 3, 5 anos, ou enfim, uma média, o cenário base? Como é que a gente pode trabalhar isso? Legal. O primeiro recorte, eu acho que é interessante mencionar aqui que o nosso filtro interno, a gente classifica as empresas de acordo com uma nota. Ela é uma nomenclatura interna, vai de A1 até A4, depois tem o potencial A e B. Essa nota, na verdade, nos ajuda a justamente dar uma melhor gestão de risco, né, em relação à posição máxima. Então, empresas que são, por exemplo, A1, né, que é um caso de uma Essilor, que hoje a gente tem no fundo, ela vai, obviamente, num sizing maior, versus uma empresa que tem uma nota um pouco pior, ou que seja mais abaixo da tabela de ranking, porque a gente quer justamente ter mais daquela empresa que a gente tem mais convicção do modelo de negócio e menos daquela que tem menos. Então, já existe por natureza no nosso processo uma limitação de quais você vai mais e vai menos. E a segunda pergunta é mais interessante ainda, né? Quando é que a gente chega nesse máximo para cada uma dessas? Então, a gente faz esse valuation, e o valuation ele vai dizer para você mais ou menos quanto aquela empresa está valendo daqui a 5 anos. E a gente, para estar no jogo de investir um primeiro percentual, de pegar o dinheiro dos nossos investidores e os nossos, colocar isso nessa empresa, ele tem que dar alguma coisa entre 9% a 10% pelo menos nos próximos 5 anos. Então, de largada, eu já posso te dizer que todas essas empresas que estão hoje no nosso portfólio, que a gente tem na nossa carta ali, dá para ver as 20 maiores, todas essas têm pelo menos de 9% a 10% de yield para os próximos 10 anos. E, obviamente, quanto mais a gente está falando de estar investido, a gente está vendo mais yield. Então, se a gente for pensar hoje, por exemplo, vou pegar um nome aqui da nossa última carta trimestral, se for, por exemplo, uma Berkshire que está com quase 8, pensar numa Essilor que está com 7, obviamente a gente está falando aí de yields muito mais próximos de 20 do que de 10. E aí, obviamente, essa ponderação vai dar aí, Gustavo, até você pode me ajudar com o número mais atual, mas alguma coisa entre 16% de yield que a gente está enxergando médio aí nos próximos 5 anos da nossa carteira. Atualmente é um pouco menos, a gente subiu aí nos últimos meses, mas eu ia até dizer isso, André, assim, a tua pergunta é tão boa, Marco, e ela é tão relevante assim, para o investidor e para a gente tomar as decisões de investimento, que a gente na GEL tem nas nossas lâminas mensais e a gente comunica muito um reloginho. Para quem tiver curiosidade de entrar no nosso site e baixar uma lâmina, tem à direita no alto um reloginho, como se fosse um velocímetro, que a gente chama de baratômetro, que é justamente a medida do yield médio que a gente espera do portfólio para daqui 5 anos ao ano em dólar. Então, claro que o número é um número teórico, hoje ele está perto de 14. É claro que ele é teórico, né? A gente não está dizendo que o fundo vai andar 14% ao ano nos próximos 5 anos, mas a variação dele, à medida em que esse número fica maior, é porque sim, está ficando num momento melhor ainda de investir, e à medida que ele vai descendo é porque sim, o yield para frente está ficando mais apertado, né? E esse 13, 14 a gente acha excelente,
Então, para responder a questão do tá caro ou tá barato, a gente olha o nosso portfólio, faz a nossa conta e enxerga hoje no nosso portfólio esse yield potencial aí de 13%, 14% ao ano. Nos últimos 5 anos, desde que a gente enfim, no final do ano passado, 5 anos para trás, a gente conseguiu entregar para o nosso investidor, que ficou com a gente esse tempo todo, e nós mesmos ficamos conosco esse tempo todo, 10% ao ano em dólar, né? Que é muito perto do que a gente procura, o que a gente acha que dado o risco que a gente quer correr, com empresas muito boas, empresas de muita qualidade, é um excelente retorno. Aí muitas vezes o investidor fala, mas isso é bom, para a gente isso é ótimo, a gente acha que se a gente conseguir continuar retornando para o investidor em janelas longas, 10% ao ano em dólar, isso vai ser muito bom. Eu não sei se vai ser o melhor investimento que ele vai ter, né? E isso aqui muitas vezes é aquela complexidade que o investidor quer sempre ter todo o seu patrimônio no que rendeu mais para trás, né? Então, o jeito que a gente faz, e o baratômetro é essa provocação, é olhar para frente. Então, o que a gente espera hoje, de alguém que está investindo hoje conosco, é que ele vá para os próximos anos render perto de 10% a 13% ao ano em dólar nos próximos anos. É isso que a gente tem na conta, é isso que a gente espera, é por isso que a gente está animado. Assim, no dia a dia, é lógico que assim, vocês devem ter centenas, talvez milhares de cotistas aí no fundo, mas assim, os cotistas também não cobram vocês no dia a dia da gestão, por exemplo, eu estou chutando aqui, né? Mas, por exemplo, teses que teoricamente sejam mais caras, sejam mais de momento e que estão subindo, mas que de repente não fazem muita filosofia do fundo, né? Vocês também são cobrados e como é que vocês também trabalham esse tipo de decisão, né? Simplesmente assim, não faz parte da filosofia, não vamos olhar. Acho que o caso mais emblemático de curto prazo talvez seja a Tesla, né? Nesses últimos 2 anos. Como é que vocês trabalham esse tipo de case no dia a dia também, né? Se entra ou não na gestão, né? Vou responder só a parte dos cotistas, que eles estão no dia a dia muito mais comigo. Sim, é um questionamento, não um questionamento para a GEL, mas é uma questão que o investidor que se interessa por ativos globais olha, e tem muita mídia esse tipo de ativo. Então, alguns deles o Kim daqui a pouco fala, mas alguns deles a gente realmente acha que não olha ou não olhou, ou olhou e não passou no nosso processo, mas vários deles a gente tem, e acho que aqui eu só quis reforçar esse ponto, Marco, porque apesar da gente falar muito de preço descontado, de valuation de longo prazo, vários desses cases, o André até comentou já de Alphabet, por exemplo, Facebook, são ativos que estão na nossa carteira. É sempre uma questão de tamanho, né? Mas, Kim, se você quiser falar um pouco mais, vai aí. Claro. Só para complementar, acho que esse é um ponto muito legal, porque já estive presente em algumas reuniões onde o cliente pergunta, né, por que você não tem essa empresa aqui que subiu 5% nos últimos, sei lá, 6 meses? E aí, a gente é curioso intelectual, a gente vai olhar essa empresa, a gente já provavelmente olhou, ou a gente provavelmente vai anotar o nominho lá debaixo do rodapé do caderno e vai lá atrás e depois vai dar uma olhada se realmente aquela empresa é interessante ou não. E muitas dessas empresas, né, que hoje estão na moda ou que ficaram na mídia, né, fortemente, aí por causa da Netflix uns anos atrás, a Tesla, algumas outras empresas que já apareceram aí por causa da parte de tecnologia, já passaram, de uma certa forma, pelo nosso escrutínio de filtro qualitativo. E o nosso processo justamente evita esse tipo de vieses, que é justamente ou uma coisa muito recente, ou alguma informação que a gente talvez deixou passar, porque a nossa fortaleza está justamente naqueles filtros qualitativos que eu te disse. Se a gente não se apegar a eles e não tiver um processo, né, em relação a como a gente seleciona essas empresas, talvez vai acabar passando algum tipo de empresa que naquele momento era muito mais um chamariz do que realmente um fogo de verdade. Então, essas empresas, né, que você mencionou, Tesla, acho que é uma delas, obviamente a gente já chegou a olhar, né, nessa parte de energia sustentável, carros tanto autônomos quanto sem combustão, a gente já chegou a olhar, mas pelos filtros qualitativos, seja na parte de poder de preço, seja talvez algum ponto em relação à geração de lucro ou investimento dentro do ciclo de competência, teve pontos ali que a gente achou melhor ficar de fora, e a gente acha que aquele dinheiro não era nosso, talvez a gente prefere pegar esse dinheiro e investir numa Alphabet, que também é uma empresa de tecnologia, investir isso na Facebook, que também é uma empresa de tecnologia, que a gente vê essas partes do qualitativo muito mais bem estruturadas, e a gente tem uma convicção maior que aquilo realmente vai ser uma coisa mais sustentável aqui. Acho que esse é um ponto muito interessante, né? Que a gente não tem esse momento no investing de pegar esse dinheiro e investir e depois de 6 meses resgatar, ou ficar com a empresa só durante 6 meses, porque nem se perguntou, né? A gente realmente sócio da empresa, então se a gente quer ficar para os próximos 5 anos,
não pode ter esse tipo de trading em relação à empresa. Então, eu acho que tem esses pontos aí, né, em algumas dessas empresas que fomos questionados, sim. Mas é uma dinâmica gostosa. No final, eu acho que tem informações de todos os lados, né? O mundo, né, do Global Equities, ele tem quase 70 mil empresas, então, no final, é um mundo, é um oceano de opções. E a gente, obviamente, né, eu disse, pela história da GEL e pelo número de empresas que a gente olhou, a gente, com certeza tem menos empresas que a gente olhou do que a gente olhou. Então, essas informações que acabam vindo, né, de outras fontes é sempre bem-vinda. A gente, obviamente, é curioso intelectual e vai debatendo se acha pertinente, que acha que tem dentro do nosso processo, respeitando todas as etapas aí do filtro. Não, e o fato, eu só ia complementar, Marco, que assim, quando o investidor me pergunta de alguma empresa, né, e a gente, por exemplo, estamos falando aqui, a gente está falando agora de Tesla, né, a Tesla não está no nosso universo de cobertura, né. Também não quer dizer, e a GEL não está com isso falando, que o investimento em Tesla é ruim, que Tesla é uma empresa ruim, que a tecnologia vai ou não tem, a gente não está falando nada, ao não olhar Tesla, a gente simplesmente está dizendo, eu estou silenciando sobre Tesla, né, porque um dos desafios de ser um Global Equities é justamente esse, você traçar um círculo de competência bem definido e ficar nele, porque em 70 mil ativos, como o André falou, sempre vai ter algum ativo, ou algum setor, ou alguma história que subiu muito mais do que os que você está olhando. Então, para a gente isso é muito relevante. A gente tem um estilo de investimento que não é nem o único, nem necessariamente o melhor. Ele é o melhor para a gente e é o que a gente se sente confortável. E nesse estilo, nesse processo que a gente criou, alguns ativos simplesmente não cabem. E o que a gente não vai fazer é, porque eu quero que aquele ativo caiba, ou porque está na moda, mudar o meu processo só um pouquinho para aquele ativo cair. Isso a gente acha que é o maior erro que um gestor pode cometer, né? E acho que também um ponto que acho que nos Estados Unidos é bastante comum, é você, de repente, não comprar Tesla ou Teslas da vida aí, mas de repente olhar um ativo que seja um fornecedor, seja, enfim, um parceiro, que realmente que pode surfar junto, né? A gente tem outras opções também dentro da mesma cadeia, enfim, né? Por exemplo, ser um fornecedor de lítio, enfim, alguma coisa assim nesse sentido, né? Não precisa ir na tese ali que está todo mundo falando, de repente tem até mais upside ali numa empresa um pouco mais fora do radar, né? Com certeza, aquilo que eu falei das cadeias muito longas com vários ativos listados delas, né? Com certeza. Gustavo, só para a gente terminar aqui, uma última pergunta. Provavelmente vocês não fazem essa decisão, por exemplo, estou mais animado com Europa, eu vou ter esse case aqui que a gente tem, sei lá, Carrefour, que tem um peso maior na Europa, eu vou ter um peso maior. Acho que vocês não fazem essa decisão. Mas, por exemplo, se fosse pegar no portfólio hoje da GEL, qual que seria a exposição, por exemplo, a Estados Unidos? Não sei se a gente pode dizer assim, receita vinda dos Estados Unidos é a maior participação, né, hoje do portfólio, olhando um pouco mais top-down do que os ativos bottom-up, né? Primeiro, você tem razão, a gente não faz esse tipo de análise assim, até porque a companhia onde ela foi, vamos dizer, fundada, ou onde ela é listada, poucas companhias que a gente olha são locais, né, são business locais. Então, sei lá, o exemplo para mim mais emblemático talvez seja Ferrari, né? A gente olha a Ferrari e você fala assim, mas Ferrari é um business Itália? Tem a ver com a macroeconomia italiana? Não tem nada a ver com a macroeconomia italiana, mas ela é uma empresa listada lá e fundada lá. Então, o tipo de companhia que a gente olha, aonde ela está listada ou foi fundada, quer dizer menos. Então, o ponto que você trouxe na segunda parte da pergunta é o que para a gente é relevante, né? A gente é relevante quando a gente olha uma Louis Vuitton, por exemplo, a LVMH, né? Sim. Que é a holding dona da Louis Vuitton, entre outras, que ela tem 30% da receita dela em Ásia. Então, a gente sabe que ao investir em Louis Vuitton, em LVMH, a gente está indiretamente, ou na verdade até diretamente, né, se apropriando desse lucro. Então, a gente olha, como você falou, nas 60 empresas que a gente cobre, que a gente monitora, mais ou menos 50% da receita dessas companhias vem de Estados Unidos, 25% de Europa e 25% de Ásia. Ásia, e aí tem um pouquinho de outros. Então, tô tirando as casas decimais aqui, mas grosso modo é isso, metade dos Estados Unidos, 25% de Europa e 25% de Ásia. E é interessante que o próprio S&P, se você olhar o S&P, né, que é só empresa listada nos Estados Unidos e empresa americana, ele, quando você investe, por exemplo, no S&P, você tem 40% só da receita, 40% da receita não é americana. Então, só 60% é. Então, você vê que os ativos grandes, eles realmente têm essa característica global. Então, para a gente é muito mais relevante da onde vem essa receita do que aonde a empresa está listada. E aí a gente realmente não faz muito esse call macro de
estou mais ou menos otimista com uma ou outra economia. A gente nem tem vamos dizer, essa opinião, nem tem essa pesquisa, esse tipo de pesquisa. Uhum. Maravilha. Pessoal, o bate-papo foi muito bom. Sempre que a gente fala muito bom, passa muito rápido. Pessoal aqui perguntando onde é que acha essa carteira, né? Acho que parece uma pergunta, mas são duas, né? Para quem quiser mais informações, acho que as duas informações, né? Para quem quiser saber aonde encontrar os fundos, plataforma, procura no site geocapital.com.br e também, né, eu sempre recomendo ler as cartas, ler as informações, também estão disponíveis no site. Então procura no site, tem todas as informações. A gente aqui não vai fazer propaganda de corretora de banco. Aqui é importante ir acesso na fonte Geocapital e de lá, né? Eu acho que cada um toma a decisão realmente o que é melhor, onde escolher, alocar, mas acho que é importante ir direto à fonte. E também, Gustavo, eu queria que você deixasse o canal do time, né, do seu time, né, que atende, enfim, mas acho que principalmente pelo site, acho que é a melhor forma para conhecer mais, enfim, todas as informações. E obrigado sempre aí para o time da Geocapital. Obrigado a você, Marco, de novo. Sim, acho que o nosso site a gente faz um esforço grande para que ele seja bastante completo. Lá o investidor, o cliente, encontra as cartas trimestrais, onde tem não só as carteiras, mas também a atribuição de performance dos trimestres, então quanto a gente apropriou de performance pelos ativos, e sempre tem algum case e tal, então eu acho que é bem interessante. Tem as lâminas, como eu falei, os relatórios mensais, né, com os retornos e com o baratômetro, e tem os nossos contatos, tem todas as plataformas que a gente está disponível, já é possível, inclusive, investir diretamente com a gente no nosso site, então acho que tem todas as informações lá, e para quem quiser falar com a gente, assim, a gente tem um e-mail que chega para o time de relacionamento com os investidores que eu sou responsável, que é contato@geocapital.com.br, também está lá no site esse e-mail, então eu convido todo mundo a visitar aí o nosso site. Mas obrigado, Marco, de novo, pelo convite e pelo interesse aí na Geo. Legal, muito obrigado. O André não sabe, mas um dos meus apelidos é Kim, só que o do André é o sobrenome dele, muda um pouco, é um pouco diferente. Mas obrigado pela participação, pelo tempo. O Gustavo aqui é de casa, ele está sempre aqui participando, então obrigado duplamente, né, para o time da Geo. E para quem quiser, né, como a gente ficou claro aqui, procura diretamente informação na geocapital.com.br e depois de lá toma a decisão, enfim, conheça, é muito importante conhecer aí as opções de investimento. Um ótimo final de semana, Gustavo. Obrigado, André, pela participação, pela aula aí. E a gente se vê em breve e depois a gente marca sempre aqui para sempre fazer uma atualização. A gente está sempre de volta. Pessoal, tenham um ótimo final de semana. Valeu, um abraço. Obrigado, Marco. Um abraço. Tchau. Fala, pessoal. Muito obrigado pela participação, pela audiência, né? Esse aqui é o nosso BMC Talks. Toda sexta-feira, a partir da semana que vem, talvez a gente vai avisar antes, mas talvez mude o horário, então a gente passa para as 3 horas da tarde, você está vendo esse programa, então a partir de março a gente começa a fazer a partir das 3 horas, mas a gente vai avisar se mudar de horário mesmo, tá? A gente confirma. E manda também as sugestões de temas, tá? A gente conversa aqui com muitos gestores, analistas, hoje a gente viu que realmente faz sentido alocar investimentos no exterior, e é fácil, por exemplo, aqui a gente está falando de um fundo de investimento que você aloca muito simples, você vai lá e compra uma cota, uma alocação ali através da sua corretora, do seu banco, é muito, muito simples mesmo, e já passa a investir em grandes companhias, eles falaram aqui algumas, e mandem para cá as sugestões também, deixa aqui no comentário do vídeo, né, que você está vendo, também não só pelo chat, mas pelo comentário também, que nome de presidentes, né, de boas ideias, né, startups, enfim, de empresas, gestores, né, realmente formadores de opinião para a gente conversar aqui no nosso BMC Talks, toda sexta-feira comigo aqui na BMC News, tá bom? Tenha um ótimo final de semana e a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau!